Olá, meus amigos. Começa agora mais uma edição do MPSP+. A nossa convidada dispensa apresentações. Doutora Valéria Scarance, promotora de justiça com larga experiência no combate à violência de gênero. Doutora, imensa satisfação recebê-la aqui para essa entrevista. Muito obrigada e é muito bom retornar aqui à Casa do Ministério Público, né, para falar de assunto tão interessante que é a violência contra a mulher, tão presente nas nossas vidas ainda e na atuação do Ministério Público. Infelizmente, doutora. Doutora, eu tive a oportunidade de acompanhar a sua apresentação no Conselho Superior sobre uma ferramenta que me parece que terá grande utilidade na atuação dos promotores que enfrentam essa realidade da violência doméstica, violência de gênero. Trata-se de um instrumento de avaliação de violência psicológica. O que é isso, doutora? Bom, o instrumento de avaliação de violência psicológica ele foi criado por um grupo, Grupo Pandora, que eu coordenei junto com uma psicóloga, a Karen Neto. Mas é um grupo especialmente constituído por profissionais da saúde, psicólogas, psiquiatras. Porque a violência psicológica ela é muito difícil de ser identificada. Ela é específica para cada pessoa, para cada vítima. O abusador usa estratégias sutis, mas ao mesmo tempo essa violência pressupõe pela lei o dano emocional. E o que é dano emocional? Como identificar o dano emocional? Então esse grupo, que é o Grupo Pandora, desenvolveu um instrumento para identificar essas condutas de violência psicológica e os sintomas de dano emocional, para que promotoras, promotores possam atuar. Então, ele vale para investigação, vale para processos cíveis, processos criminais. E supre essa necessidade, esse desafio de identificar a violência e agir antes que uma violência mais grave aconteça. Perfeito. Então, se trata de um formulário que facilita a identificação da violência psicológica por parte da vítima, que em muitas ocasiões nem percebe que está sendo vítima desse fenômeno, é isso? Exato. É importante dizer que é um formulário científico que foi Claro. cuidadosamente elaborado por quase 3 anos por profissionais que são professoras, técnicas que atuam no dia a dia. Ele foi submetido, inclusive, a uma validação. Nós apresentamos esse formulário para ONU, CLADEM, COPEVID, FONAVID, diversos órgãos que nos apresentaram sugestões. Então, esse formulário ele tem 2 partes. Ele foi construído a partir do crime de violência psicológica, o nosso ponto de partida é o crime. Ele tem a parte 1, que trata das condutas de violência psicológica. Então, o que é ameaça? O que é manipulação? O que é isolamento? Há uma descrição de comportamentos que configuram essas violências. Certo. E uma segunda parte, que é o dano emocional. Quais são os sintomas do dano emocional? Então, a pessoa tem crise constante de choro, apatia, não se relaciona mais. Tudo isso vem no formulário. Então, o preenchimento desse formulário pela vítima ou por um profissional, por uma profissional, permite identificar a violência pelo profissional e pela própria vítima e permite também uma atuação. Doutora, eu aprendi com a senhora e com outras promotoras de justiça que ninguém acorda numa certa manhã e chega à conclusão, vou cometer um feminicídio. Há um histórico, né? E esse histórico da violência de gênero, ele começa em muitas ocasiões pela violência psicológica. É fato que esse crime foi tipificado recentemente e o combate à violência psicológica pode resultar numa redução dos índices de feminicídio? Esse é o nosso sonho, né? Com certeza. O crime de violência psicológica é bem recente, tem poucos anos, e o formulário foi construído um pouco tempo depois, começou a ser construído após esse crime. Mas a violência psicológica ela está presente no antes, no durante, no depois, ou seja, sempre nas relações abusivas. E se nós identificamos essa violência que é tão sutil, tão específica para cada mulher, é possível sim proteger essa mulher e evitar o feminicídio. A nossa perspectiva, o nosso objetivo é bem audacioso. O que nós queremos mesmo é diminuir a violência contra as mulheres, o feminicídio e melhorar a qualidade de vida e autonomia das mulheres e meninas do nosso país. Perfeito. Doutora, na sua passagem pelo núcleo de gênero, né, aqui do CALCRIM, da Procuradoria-Geral de Justiça, eu lembro que a senhora fez uma pesquisa, né, em que traçava ali as principais características do crime de feminicídio, como, por exemplo, a questão do local. Pelo que eu me recordo, me corrija se eu estiver equivocado, Não, é isso mesmo. geralmente é dentro da casa, né, da pessoa, da mulher, que ela sofre esse tipo de violência que pode resultar no feminicídio.
Sendo assim, ou seja, um crime que está fora do espaço público, que políticas públicas podem ser implementadas para combater esse fenômeno? Muito bom, hein? Feliz de ouvir essa referência à pesquisa. Essa pesquisa foi importantíssima porque ela mapeou o feminicídio e realmente o feminicídio acontece dentro de casa, né? O feminicídio, ele, ao mesmo tempo, um homem comum, é um grande covarde, porque ele ataca a vítima onde ela não consegue resistir. Mas o que nós podemos fazer com políticas públicas? Acho que a primeira questão é educação, mas a educação principal é o exemplo, a educação dentro de casa, pela minha postura. A educação formal é importante, mas a educação pelo exemplo também. Porque a maioria dos homens que desrespeita mulheres, que pratica violência, viu dentro de casa. Precisamos também proteger quem precisa de proteção. Então, facilitar essa proteção. O IAVP é uma política pública. É uma política pública porque, com a aplicação desse instrumento, a vítima percebe a violência. Nós testamos o IAVP e as vítimas disseram... É um instrumento de avaliação da violência O IAVP psicológica. é esse instrumento de avaliação de violência psicológica, essa sigla. E as vítimas diziam, eu não sabia que eu sofria todas essas violências. Porque normalmente as pessoas pensam em violências padronizadas, naquela ameaça típica, naquela lesão típica. Mas, por exemplo, um exemplo de violência psicológica. Usar a referência à família, se aquele é o ponto fraco ou o ponto forte da pessoa. Tem um livro que é muito interessante, que é A Violência nas Classes Média e Alta, do Serviço Social, lá da PUC. E a autora, essa professora, ela descreve, por exemplo, que um agressor, ele criticava o cabelo da vítima, justamente porque ele sabia que aquele cabelo, para ela, era um ponto forte, e elogiava as outras mulheres. Então, se ela gosta de receber as pessoas, ele vai criticar a forma como ela recebe. Então, ele critica o quê? Justamente aquilo que dói mais para ela. E o que dói para ela não dói para mim. Daí, esse é o grande desafio da violência psicológica. E o instrumento, o IAVP, ele traz uma descrição de condutas que permite que todas as mulheres que leiam apontem situações. E reconhecendo a situação, a mulher busca ajuda e nós, promotores, podemos atuar. Doutora, a senhora acha que esse instrumento ele é adaptável a outras áreas de atuação do Ministério Público? Por exemplo, violência contra idosos, violência contra a infância. Claro que passando pelo crivo de especialistas nessa área, mas a senhora acha que ele seria adaptável para outras áreas de atuação? É imprescindível que para cada tipo de violência exista um instrumento específico. O IAVP ele tem um foco específico que é a violência de gênero contra a mulher, né? E são especialistas que têm essa expertise. Mas é possível se criar um instrumento, por exemplo, específico para crianças em situação de violência, para pessoas idosas em situação de violência, mas aí nesse caso, o importante seria um grupo de trabalho com essa expertise, com esse olhar apurado, né? Uma aspirina não cura câncer, mas um resfriado eu não preciso de quimioterapia. Claro. Então, para cada violência, para cada situação, é um instrumento, é uma atuação específica. E quando a senhora fala em grupo de trabalho, estamos falando de profissionais do direito e também de outras áreas, seriam grupos multidisciplinares. Esse é o aspecto importante. Mais importante, eu acredito, o direito ele não pode viver isolado. O direito ele não tem a resposta por si e muitas áreas demandam um conhecimento absolutamente distinto. Na nossa área, então, violência psicológica. O que é dano emocional? Dano emocional tem CID? Precisa de laudo? Quem nos explicou isso, por exemplo? Essas dúvidas foram solucionadas por psicólogas e psiquiatras. Que entendem São essas disso. pessoas que podem nos dizer o que é dano emocional, o que é sintoma de evitação, né? O que é doença, que é dano psíquico, lesão corporal, e o que é um dano emocional, um sintoma, um sofrimento. Nós não podemos ter a presunção, a pretensão de que o direito é autossuficiente. Não. O direito ele depende muito das outras áreas. E nós, profissionais, também dependemos, né? Sem dúvida. Doutora, tenho notícia de que o IAVP ele já é de conhecimento do Ministério Público de São Paulo, evidentemente, sim, mas também do Rio, do Espírito Santo e de Minas Gerais. Seria factível que esse instrumento fosse disseminado para todo o Brasil?
Sim, o instrumento acabou de ser lançado, né, num evento promovido pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, agora em agosto, mas ele já está em vários estados e nós estamos justamente buscando uma normatização desse instrumento. Haverá um grupo de trabalho no Conselho Nacional de Justiça para verificar, já levamos também para a Secretaria Nacional de Segurança Pública o instrumento e há aprovação de enunciados em andamento, então o importante seria uma padronização da aplicação desse instrumento por todo o Ministério Público do Brasil, mas ele já está disponível para quem quiser utilizar no seu dia a dia. Pode ser usado por psicólogas que estejam nos escutando, assistentes sociais, redes de atendimento, promotoras. Quem quiser utilizar em favor das vítimas, o instrumento está disponível. Perfeito. Doutora, e para encerrar, já que o nosso tempo está quase se esgotando, a gente poderia fazer um paralelo, não sei se essa imagem a senhora vai concordar, mas assim como no campo da saúde, é importante que a doença seja detectada logo no começo, né? Que aí você tem mais chance de cura, também nesse caso da violência de gênero a gente pode dizer a mesma coisa. Se a gente conseguir detectar violência psicológica, pode ser que se evite lá na ponta um caso de feminicídio. Foi nisso que a senhora pensou? Você acabou de criar um slogan, hein? Uma detecção precoce, na verdade, é o que permite a evolução dessa doença, porque a violência contra a mulher é uma doença social e é uma doença que leva à morte. Então, se eu percebo os primeiros sintomas, eu consigo sim evitar essa doença mais grave. Doutora, mais uma vez, foi um grande prazer ter a senhora aqui no nosso estúdio. Eu agradeço, muito obrigada. Conversa. Parabéns pela sua atuação. Estou só replicando aqui os elogios que lhe foram dirigidos na reunião do Conselho Superior. Muito obrigado pela sua gentileza e até uma próxima. Até uma próxima, muito obrigada e espero que o instrumento seja difundido, aplicado, porque é para isso que nós trabalhamos, para mudar a realidade, né? Perfeito. Muito obrigado, doutora. Mas o agradecimento final é a você que nos acompanhou. Até a próxima edição.